A era do domínio aéreo dos Estados Unidos da América está entrando em um novo capítulo, forjado em segredo, velocidade e um poder impressionante. Por mais de uma década, o F-35 dominou os céus, com sua tecnologia de quinta geração, colocando os Estados Unidos muito à frente da concorrência. Mas essa coroa já está sendo passada silenciosamente. Enquanto o mundo debatia o custo do novo poder aéreo, a próxima geração já voava. Surge o F-47 caça furtivo de sexta geração do programa de domínio aéreo de próxima geração, já em missões ultra-secretas. E se os rumores forem verdadeiros, ele é diferente de tudo o que o mundo já viu. Vamos analisar tudo o que sabemos sobre o F-47 e por que ele pode mudar as regras da guerra aérea. Esse caça de próxima geração está sendo enviado para testar seus sistemas, e já vem fazendo isso há pelo menos 3 anos. A notícia foi revelada pelo presidente Donald Trump e pelo secretário de Defesa Pete Hegseth. A Boeing venceu a Lockheed Martin e garantiu o contrato de 20 bilhões de dólares americanos para fabricar aviões para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e aliados. Os novos aviões devem estar totalmente operacionais e integrados às Forças Armadas até o fim da década de 2020. Vamos analisar o que já sabemos sobre o F-47, compará-lo com aeronaves atuais e entender o impacto para o futuro da guerra. Antes, vamos revisar o que os anúncios recentes indicam sobre o progresso da aeronave. Segundo a Defense Advanced Research Projects Agency, a aeronave está em testes ativos desde 2019. A Defense Advanced Research Projects Agency diz que 2 aeronaves de teste da Boeing e Lockheed Martin já somam centenas de horas de voo. A Boeing e a Lockheed Martin têm sido os 2 principais fabricantes de caças dos Estados Unidos há mais de 30 anos. A Defense Advanced Research Projects Agency sugeriu que o envolvimento ativo no programa começou em 2014, levando a um processo de desenvolvimento de aproximadamente 10 anos. O anúncio de Trump de que a aeronave entrará em serviço até 2030 torna o F-47 um dos caças mais rapidamente desenvolvidos atualmente. Para referência, o F-35 foi projetado durante toda a década de 1990, atingiu a fase de aeronave demonstradora por volta de 1996, e o primeiro F-35 real voou em 2006. Ainda assim, o F-35 só entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América 9 anos depois, sendo o primeiro ramo das Forças Armadas a adotá-lo. Comparando as linhas do tempo, o F-47 pode ser desenvolvido bem mais rápido que os caças a jato anteriores. Isso se deve à necessidade de defesas mais eficazes, após o aumento da vigilância espacial e a criação da Força Espacial dos Estados Unidos da América. O aumento do orçamento militar impulsiona esse desenvolvimento acelerado, pois os números do programa F-47 estão mudando a estratégia de defesa dos Estados Unidos. O Congresso aprovou o financiamento do F-47 e cortou outros programas para custeá-lo. O orçamento de defesa para 2026 reduzirá a compra de F-35 de 74 para 47 aeronaves, destinando os recursos a sistemas de próxima geração. O A-10 Warthog, estimado pelas tropas, será aposentado até o fim de 2026 devido à sua vulnerabilidade, liberando recursos para o F-47 e o radar B-21. Essas medidas representam uma mudança estratégica fundamental. O Pentágono aposta no futuro dos Estados Unidos da América em plataformas para atuar em ambientes altamente contestados contra adversários quase equivalentes, em vez de focar em operações de contra-insurgência. Só o programa F-47 está projetado para custar mais de 100 bilhões de dólares ao longo de sua vida útil, com cada aeronave tendo um preço próximo de 300 milhões de dólares. Isso é mais que o dobro do custo de um F-35, mas alguns oficiais do Pentágono argumentam que a diferença de capacidade justifica o gasto. Vamos chegar a isso em um momento. O orçamento de 2026, por exemplo, pode destinar cerca de 35 bilhões de dólares para o desenvolvimento do F-47, o que representa praticamente um aumento de 50% em relação ao orçamento anterior de apenas 24 bilhões de dólares. Em 2025, a Força Aérea planejava investir 20 bilhões de dólares no desenvolvimento da aeronave em 5 anos.
Isso seguiria até 2029, quando a aeronave deve estar pronta para uso ativo pela Força Aérea dos Estados Unidos. As recentes revisões no orçamento podem mudar completamente a abordagem, levando os Estados Unidos a adotar uma postura mais rígida, tentando direcionar o máximo de recursos possível para o desenvolvimento de caças americanos. Isso segue as propostas de Trump de aumentar o orçamento militar dos Estados Unidos da América para mais de $1 trilhão em 2026, superando todos os recordes anteriores. A realocação do orçamento reflete lições difíceis da Ucrânia, onde plataformas caras viram vulnerabilidades em ambientes cheios de drones. O F-47 tem avançada autodefesa e opera facilmente de distâncias seguras. Isso o torna ideal para guerras de longo alcance e atualizado para o século XXI. Ainda há a questão do nome. O F-47 remete ao bombardeiro de caça P-47, que foi considerado indestrutível durante a Segunda Guerra Mundial. Como o caça monomotor mais pesado da época, o P-47 podia absorver disparos inimigos e continuar voando. Após a guerra, ao revisar o esquema de nomenclatura, a designação P-47 Pursuit mudou para F-47. Coincidentemente, a Força Aérea dos Estados Unidos da América virou um ramo independente das Forças Armadas em 1947. Trump, que anunciou o avanço do projeto para as próximas fases, é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Com um nome desses, o F-47 é um sinal claro de que a Força Aérea dos Estados Unidos pretende manter o domínio absoluto da supremacia aérea por décadas. Projetos ambiciosos, como bilhões em investimentos, visam colocar o F-47 milhas à frente da concorrência. Dito isso, vamos mergulhar no que faz do F-47 uma das plataformas aéreas mais avançadas até agora, e por que ele pode realmente justificar toda essa expectativa. Vamos começar pelo cérebro do F-47. Projetado para levar a guerra aérea a uma nova era, seu conjunto de aviônicos se baseia no que o F-35 inovou, com fusão de sensores, combinando dados de radar, infravermelho e guerra eletrônica em um único quadro integrado. Mas bem mais rápido, com maior alcance e processamento. Relatórios sugerem que o F-47 contará com um sistema de radar de próxima geração que pode superar até mesmo as capacidades de detecção de longo alcance do F-22. Onde as coisas começam a ficar interessantes é na forma como o F-47 lida com ameaças. Embora os sistemas exatos sejam classificados, acredita-se que a aeronave irá incorporar sistemas de missão adaptativos capazes de processar rapidamente novas assinaturas de guerra eletrônica e compartilhar dados com aeronaves próximas. Diferente dos caças antigos que precisavam de atualizações em solo, o F-47 pode ajustar respostas em voo, funcionando como um nó de comando aéreo. Isso exigiria grande poder de computação, tornando-o mais um supercomputador com asas do que um caça. Mas isso não é um defeito, é justamente o objetivo. Entra em cena o Programa de Aeronaves de Combate Colaborativo, ou Programa de Aeronaves de Combate Colaborativo. Com o Programa de Aeronaves de Combate Colaborativo, o foco não fica mais em um só caça no céu. O Programa de Aeronaves de Combate Colaborativo substitui uma aeronave por uma rede de batalha, toda comandada por um único caça. O F-47 atuaria como centro de comando e controle para o mais avançado enxame de drones já implantado. Esses não são drones de reconhecimento comuns, os IQFQ-42A e IQFQ-44. A Programa de Aeronaves de Combate Colaborativo são caças não tripulados, equipados com mísseis AAR avançados e armas de precisão, mantendo assinaturas furtivas de caças atuais. Como são não tripulados, essas aeronaves podem ter seção transversal menor, ficando ainda menos visíveis no espaço aéreo inimigo. Os CCAs executarão os ataques. O piloto ou oficial de sistemas de armas do F-47, conforme a configuração escolhida pela Boeing, que veremos depois, ele pode usar os sistemas avançados de radar e detecção da aeronave para localizar alvos. Ele pode controlar drones, programa de aeronaves de combate colaborativos semi-autônomos, que lançarão mísseis de longo alcance em distâncias próximas ao ataque convencional. Confira o que torna isso revolucionário. Um F-47 pode comandar vários companheiros de asas semi-autônomos ao mesmo tempo.
O F-22 foi feito para duelos aéreos e ataques de precisão. O F-47 transforma cada confronto em um ataque coordenado de enxame, onde o inimigo enfrenta chances impossíveis. Também é possível trazer mais F-47Es para a missão, permitindo táticas de enxame que sobrecarregam o inimigo. Sistemas de detecção e defesas. O CCAS opera com sistemas avançados de inteligência artificial. Isso pareceria ficção científica há apenas 5 anos. Eles identificam alvos, escolhem armas e atacam com pouca supervisão humana. Mas não tomam decisões letais totalmente sozinhos. O operador humano será responsável pela decisão final de permitir que o drone execute seus ataques planejados, dando esse controle final, mas essencial, às forças dos Estados Unidos da América. Relatos indicam que até maio de 2025, ao menos 185 F-47S serão produzidos para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Já o governo dos Estados Unidos da América pretende comprar mais de 1.000 drones. Programa de aeronaves de combate colaborativo, considerando a futura integração das frotas Next Generation On Air Dominance e F-35. E esses são apenas os números estimados até agora. Antes mesmo dos primeiros modelos de produção serem lançados, existe a possibilidade de que designs mais modernos surjam para superar esses números. Sobre a capacidade da aeronave de engajar alvos à distância, há 2 principais aspectos para isso. Há o alcance de engajamento para armamentos de longo alcance. O F-47 deve ter alcance acima de 1.000 milhas náuticas, superando outros caças, e velocidade máxima acima de Mach 2. A alta velocidade e o longo alcance viriam dos sensores avançados e da integração evoluída dos sistemas de detecção entre plataformas. A principal teoria é que a aeronave usará satélites para detecção, até termos mais detalhes. Depois, use a frota de drones, programa de aeronaves de combate colaborativo para cobrir a distância até aeronaves inimigas ou alvos estratégicos. Depois disso, os drones. Programa de aeronaves de combate colaborativo, que são divulgados como tendo um alcance de engajamento admirável de cerca de 700 milhas náuticas, assumiriam o controle, transportando seus mísseis de ataque de precisão e bombas pelos últimos quilômetros antes do lançamento real. O F-47 busca manter o jogo a favor dos Estados Unidos da América por meio da furtividade. As capacidades furtivas do F-47 foram categorizadas como Furtividade Plus, uma classificação que literalmente não existia antes desta aeronave. O F-22 foi projetado para enganar radares dos anos 1990, já o F-47 foi feito para ser invisível até contra ameaças que talvez nem existissem então. A aeronave realiza seu voo inaugural para a Força Aérea dos Estados Unidos da América. O modelo operacional é altamente classificado. Mas as melhores teorias que temos são de que o material e a própria pintura serão mais eficazes em quebrar os padrões das ondas de rádio. O F-47 deve ter sistemas de furtividade ativa capazes de gerar contramedidas que anulam retornos de radar, tornando-o invisível e não só difícil de detectar. O F-35 com tecnologia furtiva teria seção transversal de radar de 0,005 metros quadrados na visão frontal. Rumores dizem que o F-22 Stealth Plus tem seção radar de 0,0001 metros quadrados. Pela lógica, a assinatura de radar do F-47 seria ainda menor, o que surpreende. As imagens de design vistas provavelmente não são confiáveis. Autoridades de defesa confirmaram que as imagens divulgadas são provisórias e não representam a configuração final do ET-47. Para impedir que adversários criem contramedidas, China e Rússia estão, sem dúvida, analisando cada imagem divulgada. Então é provável que o Pentágono esteja liberando informações cuidadosamente selecionadas para desinformar sobre a verdadeira aparência da aeronave. A asa delta sem cauda, vista em imagens de satélite, é só um dos possíveis layouts da aeronave. A primeira imagem sugeria uma aeronave com asas canard. Porém, imagens do Next Generation Air Dominance da Boeing mostram asa delta limpa, sem canards. A Boeing usa design computacional avançado para testar conceitos de aeronaves digitalmente antes da prototipagem física. Isso significa que o F-47 de produção final pode parecer completamente diferente da aeronave de teste, dependendo de sua função pretendida.
Isso também explicaria o processo acelerado de design e produção, que permitiria que a aeronave fosse implantada em menos de 15 anos do início ao fim. Outro ponto é o número de tripulantes do F-47, uma decisão crítica no desenvolvimento do programa. Desta vez, a decisão mostra como o F-47 seria operado e atuaria em combate. Existem duas opções: assento único, como nos caças modernos dos Estados Unidos da América, ou dois assentos, como nos antigos F-14 ou F-15. E a China também replicou isso no JA-20S. Uma configuração de assento único oferece vantagens óbvias em redução de peso, menores custos, integração de sistemas simplificada e melhores características de furtividade. Nessa configuração, o computador de bordo e a inteligência artificial cuidariam de grande parte da fusão de sensores, análise de ameaças e coordenação de drones. Isso permitiria ao piloto gerenciar toda a rede de batalha enquanto foca em estratégia e decisões críticas. Mas há um problema. As capacidades atuais da inteligência artificial, apesar dos avanços impressionantes, ainda não conseguem igualar o julgamento humano em situações complexas e críticas em termos de tempo. A inteligência artificial militar é ótima em reconhecer padrões e processar dados, mas tem limitações em contexto e decisões éticas. Some-se a isso os dados dos sensores vindos possivelmente de uma dúzia de aeronaves, programa de aeronaves de combate colaborativo menores. E existe uma possibilidade clara de que seria impossível treinar um piloto de caça para absorver e processar todas essas informações e ainda tomar uma decisão de comando enquanto pilota o avião. A configuração de dois assentos permite um oficial de sistemas de armas treinado especificamente para coordenação de drones e gerenciamento de sensores. Essa parceria entre humano e inteligência artificial pode ser crucial durante missões complexas, onde decisões tomadas em frações de segundo determinam o sucesso ou o fracasso. O modelo de tripulação dupla do F-15 e mostra que dividir tarefas entre piloto e oficial de armamentos aumenta a eficácia das missões. O F-47 pode ter cockpit configurável, operando em modo monoposto ou biposto conforme a missão. Missões de penetração de alto risco podem usar configurações monoposto para máxima furtividade, enquanto ataques complexos a múltiplos alvos poderiam empregar tripulações de 2 pessoas para uma coordenação ideal. O cockpit do F-47 simboliza o auge de uma evolução em sua configuração. Isso começou com os controles inovadores do F-16, seguiu com os displays do F-22 e o visor no capacete do F-35. O F-16 exigia que pilotos olhassem para baixo para instrumentos. Já o F-22 e F-35 trazem informações críticas ao nível dos olhos com visores heads-up e sistemas de capacete. O F-47 provavelmente levará esse conceito a um nível futurista com realidade aumentada. Os pilotos do F-47 verão projeções com informações táticas diretamente em seu campo de visão, dispensando telas ou visores no capacete. Imagine ver aeronaves inimigas destacadas em vermelho, forças aliadas em azul e vetores de ataque ideais desenhados como linhas brilhantes no espaço tridimensional. A configuração do manche lateral, que foi pioneira no F-16 e aprimorada no F-22 e no F-35, torna-se ainda mais crucial no F-47. Pilotos precisam de visão clara de vários fluxos de informação ao mesmo tempo. Com vários drones semi-autônomos, cada um com toneladas de explosivos, todo centímetro do cockpit importa. A integração e comunicação entre o F-47 e seu enxame de drones reflete toda a filosofia do design da aeronave. O F-47 não existe isoladamente. É parte de mudanças militares iniciadas no fim da Guerra Fria para ampliar a projeção de poder dos Estados Unidos da América. Em uma era em que a China avançou em sua própria capacidade tecnológica, essa mudança estratégica se torna clara quando você examina desenvolvimentos paralelos em todos os domínios militares. O bombardeiro B-20 e um Raider pode atacar alvos em qualquer lugar do mundo com precisão a partir de bases seguras nos Estados Unidos da América. Novas bombas penetradoras conseguem destruir instalações subterrâneas inalcançáveis por armas antigas. A Força Espacial dos Estados Unidos da América implanta redes de satélites para cobertura global de comunicações e vigilância. Até mesmo o Corpo de Fuzileiros Navais está passando por uma transformação radical,
mudando de capacidades de assalto pesado para operações distribuídas em milhares de ilhas do Pacífico. A projeção de poder de ilha em ilha usa ataques de precisão e compartilhamento de inteligência com Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos da América, evitando invasões anfíbias em grande escala. O F-47 conecta todas essas capacidades graças ao seu alcance sem precedentes e à sua capacidade de permanência prolongada. Com seu generoso alcance de engajamento de 1.000 milhas náuticas, ele pode operar a partir de bases seguras, enquanto projeta poder profundamente em território contestado. Isso muda o pensamento militar da Guerra Fria, quando as plataformas precisavam se aproximar dos alvos para serem eficazes. O F-47 e seus sistemas podem controlar regiões que antes só mísseis balísticos nucleares alcançavam, tornando antigas estratégias de negação de área obsoletas. Enquanto falamos, protótipos do F-47 estão realizando missões confidenciais que estão moldando o futuro da guerra aérea. Esses não são apenas voos de teste, mas avaliações operacionais projetadas para comprovar conceitos e aprimorar táticas para os conflitos do amanhã. A vantagem de 5 anos, revelada em março de 2025, sugere que a superioridade aérea americana está mais segura do que qualquer um imaginava. Enquanto adversários criam contramedidas, o F-47 estabelece silenciosamente sua dominância de formas ainda incompreendidas por eles. Cada missão secreta, sistema testado e tática aprimorada aproxima os Estados Unidos da América de uma capacidade aérea que definirá a próxima geração de conflitos. O F-47 não é apenas mais um caça. É a plataforma que garante que os pilotos americanos continuarão dominando os céus por décadas. Quando esse monstro surgir totalmente operacional, os possíveis adversários vão perceber que estavam jogando damas. Enquanto os Estados Unidos da América dominavam o xadrez 3D, os voos secretos eram só o início. O espetáculo principal vai começar. Obrigado por assistir. Se quiser ver como aeronaves ocidentais se comparam às russas e chinesas, preparamos uma análise sobre sua eficácia na Ucrânia. Para acompanhar as novidades da guerra global e tecnologia militar, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.